Bom, eu tenho um grande desafio, que é falar sobre a gestão da educação profissional. Especificamente, eu vou tentar abordar aqui alguns assuntos referentes à gestão aqui do Instituto Federal Fluminense, na minha trajetória de 15 anos enquanto gestor, nos últimos 6 anos praticamente como diretor-geral. Tive a oportunidade de ser diretor de pesquisa, pró-reitor, vice-diretor, coordenador da área de informática, enfim. Eu tive um conjunto de experiências que eu vou tentar compartilhar rapidamente nesse tempo que eu tenho aqui, já agradecendo esse espaço para que a gente possa conversar. Alguns elementos eu julgo importantes na gestão. Talvez o mais importante deles é você conhecer o espaço onde você está. Quais são os desafios postos para a sua instituição, quais são os potenciais dessa instituição, conhecer um pouco daqueles que você vai poder contar para realizar os projetos, as atividades. Então, ter ciência dos recursos, das pessoas, de onde você está, dos atores sociais do seu entorno, isso é fundamental. Para um outro elemento que eu julgo essencial, é para onde nós vamos. Qual é o grande objetivo de nossa instituição? O que nós fazemos? O que podemos fazer de melhor? Então, ter clareza para onde nós temos que ir é fundamental e definir esse percurso precisa de toda a comunidade acadêmica. Então, na educação profissional, hoje que nós estamos construindo no Instituto Federal Fluminense, está baseada em 5 pilares. O ensino, a pesquisa, a extensão, a cultura e o esporte. Nós não queremos fazer ensino profissional, nós queremos fazer educação tecnológica. E educação tecnológica pressupõe a transformação, tornar autônomo aquele que nos procura. E sempre falamos que quem nos procura não nos procura porque quer uma educação de qualidade, nos procura porque quer uma posição melhor na sociedade. A educação de qualidade é necessária, é o pilar orientador para esta ação. Então, gestar ou participar de um processo de gestão de uma instituição como essa tem que ter esta clareza. Aqueles que nos buscam, eles sonham e nós vamos buscar tornar realidade esse sonho. E julgamos as 5 dimensões como fundamentais porque o mundo do trabalho, aqueles que nos procuram hoje, um jovem de 14, 15 anos, por exemplo, ele vai estar no mundo do trabalho até 2050. Isso significa que os pilares que nós vamos ter que construir, nós temos que jogar a âncora bem à frente. Então, a pesquisa é fundamental, porque o espaço da sala de aula, que trabalha as questões, os assuntos, seja da formação geral, seja da formação científica e tecnológica, ele precisa de um complemento, que é desenvolver a habilidade da criatividade, fazer com que esse jovem busque a inovação. Além disso, nós temos que fazer com que esse conhecimento produzido no espaço da sala de aula, nas atividades de pesquisa, seja um conhecimento pertinente. Pertinente a quem? À sociedade onde nós estamos imersos, onde nós fazemos parte. Então a extensão passa a ser um elemento fundamental, porque ela permite o diálogo do conhecimento que está sendo construído e a sociedade que está demandando este conhecimento ou esta necessidade. Atividade esportiva e cultural são fundamentais, porque no esporte, especialmente os esportes coletivos, nós conseguimos mostrar para os nossos jovens que eu posso ter um adversário, aquele que eu vou disputar, mas eu não tenho um inimigo. Eu preciso construir e saber que para vencer os meus desafios, eu preciso do outro. E o esporte permite isso, especialmente os coletivos. Eu vou para uma partida, tenho um grande desafio que é melhorar aquilo que eu faço, mas juntamente com o meu colega de time, com um grande objetivo, nós vamos tentar fazer o melhor. E se não vencermos agora, teremos outras oportunidades. A área cultural, ela demanda uma outra leitura. Eu tenho que preparar esse jovem, não para ser um número, para ser mais um, mas esse jovem, esse trabalhador, precisa ter a sensibilidade. Ele precisa desenvolver a percepção estética, ele precisa desenvolver valores para além da sociedade de consumo que está posta para a gente. Chegam para a gente muitos jovens
que tiveram, ao longo da sua trajetória familiar, uma renda familiar de 1, 2, 3 salários mínimos. Depois de 2, 3 anos em nossa escola, esse jovem pode ir para um posto de trabalho ganhando 5, 6, 7 vezes o que a sua família ganha mensalmente. O que isso pode permitir para esse jovem? Muitas vezes entrar numa postura de consumo excessivo, muitas vezes enveredar por caminhos, porque ele vai ter acesso a coisas que ele não teve negado ao longo de toda a sua vida. Então é preciso trabalhar os bens culturais, os valores, o acesso à leitura, para que esse jovem possa ir ao mundo do trabalho de forma inteira. Nesse sentido, eu digo que gerir uma instituição como a nossa, ela exige esse olhar de onde nós estamos, para onde nós queremos ir. Especialmente no Campo Centro, que é a experiência que eu tenho maior, nós temos ali um pequeno instituto. O Campo Centro hoje oferece praticamente todas as modalidades e possibilidades da educação profissional pensada para os institutos federais. Nesse diálogo com os demais campos, nós conseguimos ali ter núcleos de pesquisa, ações de extensão, educação de jovens e adultos, temos o mestrado, as graduações, os cursos técnicos, e isso permite uma sinergia, que faz deste ambiente um ambiente de muitas possibilidades, de muitos encontros, de muitos desencontros. E o gestor é aquele que vai ter que transitar por esses espaços, com algumas características que eu julgo fundamentais. Uma delas é a capacidade de ouvir. Ouvir é um elemento fundamental para o gestor. Esse ouvir vai permitir que nós possamos sintonizar esse local de onde nós estamos e esse conjunto de expectativas que a nossa comunidade apresenta. Esse ouvir vai permitir desenvolver um outro elemento, que é a capacidade de perceber as mudanças que o cenário nacional, nós hoje somos uma instituição federal, vai nos permitir abrir janelas de oportunidade. Está muito sintonizado com o que outras instituições de educação estão fazendo, quais são os cursos que estão sendo apresentados, ter uma interlocução com a sociedade, com as empresas, percebendo quais são hoje as demandas do mundo do trabalho, está conversando com os movimentos sociais, populares, enfim. O gestor precisa ouvir, precisa articular, precisa estar junto daqueles para o qual ele está exercendo a ação de gestão. Uma outra coisa que é extremamente importante é você escolher bem aqueles que farão parte da equipe gestora. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos transformar esse grupo de talentos, as pessoas mais adequadas para aquelas posições, mas nós temos que formar um time, um grupo de pessoas que estão sintonizadas, que sabem, têm a capacidade de definir ou decidir, mesmo não estando na presença do diretor-geral, mas formar uma equipe que está em sintonia, que sabe que em determinada situação eu tenho certeza que a postura da nossa gestão vai nesse sentido. Então, construir um time, construir uma equipe não é uma tarefa fácil, mas talvez seja um dos segredos de uma boa gestão. Você ter um grupo de pessoas extremamente sintonizadas, leais, pessoas que se comprometem com a instituição. E eu sempre falo para a minha equipe, enquanto a generosidade for o elemento principal da nossa equipe, nós estaremos crescendo e avançando. Quando nós começamos a perceber que o sucesso de uma diretoria, de um diretor, de um gestor, aquilo começa a acender em mim, um elemento dizendo assim, olha, poxa, ele fez isso, mas poderia ser na minha diretoria. Aí começa o momento de fragilidade, de fissura que pode virar uma rachadura. Então eu sempre busco, como diretor-geral, estar conversando muito com a minha equipe, buscando mostrar que o sucesso de um é o sucesso de todos, e esse empoderamento, ele não pode estar circunscrito à equipe gestora. Nós temos que fazer com que cada professor, cada servidor, cada aluno, cada colaborador da nossa instituição sintam-se pertencentes a este projeto de instituição. E esse é o desafio talvez maior, fazer com que as pessoas compreendam o grande projeto, para onde essa instituição está indo, e elas percebam
em cada detalhe da instituição um pedacinho dela. Quando as pessoas percebem que a sua ideia, que a sua ação, de alguma forma, ajudou a construir o projeto dessa instituição, essa pessoa, ela se sente mais participativa. E tem uma máxima que diz: quem não decide, não participa. Então, é preciso uma gestão colegiada, uma gestão onde as pessoas tenham a sua voz, as pessoas possam decidir ou participar das decisões, e quando eu participo de uma decisão, eu me comprometo com ela. Como fazer isso, por exemplo, num campus como o Campus Centro, que são 370 professores, são 210 servidores técnico-administrativos, 150 colaboradores externos, 6.000 alunos, é um grande desafio. Como fazer isso num instituto, que hoje são aproximadamente 15.000 estudantes, quase 2.000 servidores, enfim, esses desafios são postos, né? E nós convidamos a cada um de vocês que está nos assistindo, que vai fazer parte agora do nosso instituto, né? Um instituto que nos faz crescer, nos faz ser melhor, e todos aqueles que se envolvem nesse instituto, pode ter certeza, cresce com ele. Então, mais um outro desafio: como fazer com que você que está nos assistindo possa trazer essa sua empolgação de início de caminhada, que ela se torne uma constante na sua vida, fazendo com que você cada vez mais se envolva e faça esse instituto crescer. Esse instituto é muito importante para muitas pessoas, mas ele não cresce sozinho, ele cresce a partir de cada um de nós e nós crescemos junto com ele. Então, está posto o desafio, tem vários elementos que eu julgo importantes na gestão e espero ter contribuído com vocês, né, para os desafios dos próximos, pelo menos 30 anos, né? Nós vamos estar aqui conversando, falando sobre o futuro, né? E trabalhar na educação é isso, é algo novo a cada dia e nós trabalhamos sempre gestando o futuro e esse é talvez um dos elementos mais importantes. Nós estamos com jovens, nós estamos com adultos, mas pessoas que estão trazendo os seus sonhos. Nós somos ali talvez articuladores de sonhos e possibilitadores desses sonhos tornar pelo menos parte deles realidade. É um trabalho grandiosíssimo, de um grande valor e que todos nós nos realizamos muito e tenho certeza que você também, a partir de agora, vai estar ajudando a gente a realizar o sonho de tantas pessoas que nos procuram, mas também os nossos sonhos.